Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta, meus amigos, para falar sobre a vitória do Fluminense. Falei, pô, que a gente ia vencer, não importa, os caras estavam zicando o nome, mas não tem problema. Fluminense venceu o Fortaleza, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse jogo, trocar aquela ideia, né, abrir o nosso coração, né, você comigo e eu contigo, rapaz. Mas quero, antes de pedir, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Flu, se inscreva, o canal que não para de crescer e ter você aqui um grande privilégio, um grande presente. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações e, por favor, clique nesse like, não esqueça que é muito importante você arrebentar no like. Você arrebenta no like é importantíssimo. E aí, galera, hein? Bom, gente, eu queria fazer uma análise um pouco diferente da galera aí, né? Bom, todo mundo sabe que no futebol existe a importância maior, né? E qual é a importância maior do futebol? É o resultado. Isso aí é a grande verdade. Até porque é através do resultado que você consegue os títulos, é através do resultado que o trabalho ele é pautado. Então nem sempre a gente vai comentar muito sobre o futebol que o Fluminense apresenta dentro de campo no sentido de ser vistoso ou não, né? Existem vários tipos de tricolores, né? Tricolores que preferem um Fluminense que ganhe, mas ganhe com a posse, ganhe jogando bem, ganhe indo pra cima, né? Gosta do show, do espetáculo. Existem outros torcedores que querem ver um jogo um pouco mais objetivo, né? De um Fluminense talvez até dando a bola pro adversário, mas saindo nos contra-ataques e conseguindo os gols. Mas assim, eu acho que tudo a gente precisa fazer com calma e com realidade, né? Tudo que a gente fala aqui tem que ter contexto. Por que eu tô falando isso antes de começar a falar desse jogo aqui? Porque o contexto desse jogo, ele é muito importante, tá? Qual é o contexto de Fluminense e Fortaleza? O contexto de Fluminense e Fortaleza é aquele contexto do Fluminense está disputando umas oitavas de final da Sul-Americana, né? Então, por causa disso, tem esse jogo no meio e esse jogo foi com jogadores mistos, né? Porque os jogadores principais, o time mais forte do Fluminense, está focado na Sul-Americana. Só que o Campeonato Brasileiro não é o tipo de competição que permite você abrir mão dele ou tentar ir mais ou menos. No Campeonato Brasileiro, você precisa ter um bom time, precisa ser aplicado para conseguir as vitórias, né? Porque a gente está falando de muito time bom, né? Com isso, você tem um Fluminense que mesmo com um time misto, consegue uma boa vitória em cima do Fortaleza, apesar de entender que o Fortaleza, é claro, está vivendo um momento bem difícil, né? Se a gente olhar para a tabela hoje, o Fortaleza está aqui, ó, deixa eu sair daqui. O Fortaleza está em 18º com apenas 15 pontos, meu. Então, assim, a situação do Fortaleza é desesperadora. E o Fortaleza, pessoal, não tem partida a jogar, não, né? Talvez uma, mas assim, a gente tem um Fortaleza bem lascado. Já o Fluminense, foi uma vitória que deu ao Fluminense 27 pontos. E o Fluminense tem ainda 2 jogos a menos, né? Que é contra o Mirassol e contra quem, diretor? O outro Ceará, né? Então, assim, o Fluminense tem espaço ainda para subir e, melhor, continua fazendo bem a sua Sul-Americana, que é o título real, né? A real chance de título. Sobre isso que eu tô falando, é necessário a gente analisar os jogadores que estão ganhando espaço, mesmo não sendo considerado mais os titulares, né? E no jogo de hoje, assim, o prêmio para melhor atuação, ela não tem como ser diferente, né, do que Kevin Serna, né? Cara, o Serna jogou uma barbaridade, o Serna jogou muito bem, né? Deu 2 assistências e não só por isso, é um jogador que tanto na frente como atrás ele é muito bem aplicado, tanto no sistema defensivo como no jogo ofensivo, e foi o principal
né, escape do Fluminense. O Fluminense hoje que optou em atuar, né, um pouco diferente. A gente viu a escalação aqui, Fábio se tornou o maior jogador do mundo, né, com mais gols aí do futebol, né? A gente teve René na esquerda, Manuel e Davi, né? Davi que sinceramente fez uma partida muito boa, mais uma partida boa do Davi, né? Cara, tem que dar mais espaço para os meninos mesmo, né? Às vezes a gente vai contratar, gastar dinheiro no Igor Rabelo, que é um jogador que não vem se provando, em vez da gente dar espaço pro Davi. Aí vai chegar o Igor Rabelo, o Davi vai acabar perdendo espaço, né? Então assim, é complicado. Tem que ter muita sangue frio para fazer essas escolhas. Aí a gente tem Samuel Xavier, meio de campo com Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, e à frente com Kevin Serna, Keno, que jogou pouco, né? Sofreu um pisão ali, saiu machucado. A gente teve o Cano, que não jogou pouco, mas também saiu machucado com problema físico. Então assim, foi um time que, pô, se a gente olha esse time aqui, quem aqui é reserva mesmo? Os dois zagueiros, né? Keno hoje é reserva, o Ganso hoje é considerado reserva, né? E o Cano também é considerado reserva hoje. Então assim, foi um time misto. E mesmo com esse time misto, o Fluminense conseguiu ali os 3 pontos, que é a grande importância. Agora, se tu falar pra mim, Thiago, mas tu acha que o Fluminense jogou bem? Galera, eu acho que o Fluminense jogou o necessário. Tá? Eu não vi um Fluminense que dominou o Fortaleza, nem sei se dava para fazer isso, né? Sendo bem honesto, sendo bem transparente, mas eu não vi um Fluminense se impondo em casa. Pelo contrário, você teve um Fortaleza com mais posse e um Fluminense, né, bem mais reativo, né? Algo que me surpreende pensando no técnico que é o Renato, né, em ter um time mais reativo do que um time que fique mais ali com a bola. Então, assim, fico nessa situação. Só para você ter uma ideia, se a gente colocar aqui no SofaScore, você tem aqui o Fortaleza ficou com mais posse do que o Fluminense, né? Teve mais grandes chances, chutou mais também, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Também não acho que o Fluminense fez um bom primeiro tempo, hein, galera? Assim, vou ser honesto, tá? Se eu falasse pra vocês que eu já acho que tem um tempo que eu não vejo o Fluminense, entre aspas, jogando bem, é a realidade. Contra o América de Cali, nós não jogamos bem. Contra o Fortaleza agora, nós também não jogamos bem. Mas o que tem de bom nos dois jogos? Que mesmo não jogando bem, o Fluminense conseguiu o resultado. Porque em alguns casos na história do Fluminense a gente viu o contrário. O Fluminense jogando muito bem, mas não tendo resultado, sabe? Então hoje eu prefiro olhar que o Fluminense fez o necessário para vencer o Fortaleza, pelo contexto que eu já disse aqui e pelas circunstâncias do jogo, né? É claro que o Fluminense tem aonde melhorar, né? O Renato, ele tem coisas que ele pode de fato melhorar nesse time do Fluminense e eu espero que melhore. E que o Fluminense cresça no momento certo e que mesmo quando não faz grandes partidas, continue beliscando seus 3 pontos. Tá excelente, né? Na próxima rodada a gente tem um jogo difícil, que é contra o Bragantino fora de casa, onde eles estão com esse problema, né? Estão perdendo muitos jogos e estão caindo na tabela, então eles vão tentar recuperar em cima da gente. Então vai ser um jogo complicado, mas se Deus quiser, com o Fluminense já classificado para as quartas da Sul-Americana, né? Que agora é o foco. O foco agora é, independente se vai jogar mal ou vai jogar bem, na quarta-feira, não é esse o jogo? Na quarta-feira a gente precisa nos dedicarmos a ponto de conquistarmos aí a vitória. Independente de qualquer coisa, é lutar para conquistar. Quarta não, gente, desculpa, tá? Terça-feira, na terça-feira, 9h30, né? A Fluminense precisa aí buscar essa classificação. É o jogo principal, mas mesmo no Campeonato Brasileiro a gente conseguiu ali. Assim, se eu tivesse que destacar alguns jogadores que se destacaram mal, o Bernal, cara. O Bernal, a gente sempre cobra muito espaço pro Bernal, porque de fato é um jogador que tem muita qualidade, mas hoje ele errou bastante. Não só o Bernal, a gente teve um jogo muito difícil do René também, um lado esquerdo do Fluminense com Manuel e René.
Foi um lado esquerdo ali que o Fortaleza aproveitou bastante e a gente acabou sofrendo. Até o gol nasce do Fortaleza. O gol nasce ali, né? Então, assim, o lado esquerdo do Fluminense é um lado que precisa de muita atenção, tá? No mais, assim, eu achei que o Kevin Serna roubou, assim, a cena em relação ao time ofensivamente. Fiquei muito feliz com o gol do Germancano, mais um. Preocupado aí porque ele saiu machucado, mas Germancano fazendo gol é sempre muito importante. Daquela característica dele, né, de primeira, vindo pro ponto cego e pum. Cara, eu gosto muito disso. Eu acho que o Germancano, ele tem que fazer só isso. Porque quando ele volta no meio de campo e tenta ajudar a armar o jogo, é uma tristeza. Mas assim, Cano pra chutar pro gol é o que tem que fazer. Acabou perdendo uma oportunidade no segundo tempo também, né? Outro jogador que eu quero destacar aqui, que vem fazendo muito bem o seu papel, é o Canóbio. Cara, tá crescendo o Canóbio, né? Isso é muito bom pra nós, cara. Muito bom, jogador jovem, fisicamente é muito bom. Ele acertando esse pé e o posicionamento dele ofensivo, a gente ganha um jogadoraço, né? Então, assim, tô gostando. Eu acho que o Fluminense tem pra onde crescer. Com o Santiago vai crescer bastante. Com o Lúcio, poderia ter entrado hoje no lugar do Lima. Mas o Renato, ele não consegue. O Lima tem que entrar. Não importa o que aconteça, o Lima tem que entrar. Mesmo desanimado, o Lima meio ali querendo parar. Mas ele tem que entrar. Então, assim, eu gostei do jogo. Gostei em si. As notas, você pode ver aqui, né? As notas no SofaScore. Se você concorda ou se você discorda de algum ponto, eu só acho que a gente precisa ter muito cuidado nessa situação de não, a nota tal, nem sempre a nota ali também diz o que é, né? A gente teve o Fábio 7.7, Samuel Xavier 6.7, o Davi, que eu acho que jogou bem, tá com a mesma nota do que o Manuel, que errou pra caramba, né? Então assim, tá vendo? É complicado. O René, que fez um jogo bem difícil defensivamente, no final ele melhorou com alguns desarmes, dando um carrinho muito bom, mas fez um jogo sofrível defensivamente, né? Tá com a nota boa. Martinelli, Bernal, que errou pra caramba, né? Tá com a nota aqui ok. Martinelli também um pouco sumido nesse jogo aí. Ganso, eu já acho que o Ganso, quando tem a bola no pé, ele é totalmente diferente. A bola no pé do Ganso, ele faz a bola rodar, sabe? Mas também teve erros, né? Aí o Kevin Serna, esse aqui foi absurdo. Esse aqui jogou muito hoje. Germancano só erra quando decide armar o jogo. E o Keno nem tem o que falar do Keno, porque o Keno acabou se machucando aí. No fim, galera, o importante foi vencer, mesmo que o futebol não fosse, sabe, grandes coisas assim. Queridos, um beijo no seu coração, não esquece de se inscrever e deixar aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, né? Então é isso, ó. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Soluções Colores.